outros utilizam os textos que são ajustáveis ao seu ponto de vista. Por exemplo, nós temos um arcabouço de muitos textos, muitas passagens. Algumas passagens nos dão algum tipo de insights, ideias, combinam com aquilo que nós entendemos. Então a gente retira esses textos e faz uma própria teologia. Aliás, um detalhe, né, a respeito da teologia, nós ouvimos aqui o como é necessário a gente estudar teologia, né? E teologia a gente faz, todos nós fazemos. Teologia, existem vários níveis de pessoas que fazem teologia, desde a teologia que é considerada a teologia popular, que é a teologia mais simples, até a teologia acadêmica, que é aquela dos grandes seminários ou das grandes universidades, que até fazem com que esses teólogos até estejam acima do bem e do mal em Torres de Marfim. Mas o fato é que, em relação à teologia, nós sempre teremos esse esforço de entender as Escrituras Sagradas. A teologia é esse esforço. A Bíblia é a revelação de Deus. A teologia é o jeito como nós aplicamos essa revelação de Deus. E essa teologia pode ser boa, essa teologia pode ser ruim, essa teologia pode ser fraca, essa teologia pode ser bem sustentada. Essa teologia pode ser uma teologia fragmentada ou pode ser uma teologia abrangente. Pode ser uma teologia que dá certo só para algumas pessoas em alguns lugares, ou uma teologia que leva em conta o todo e realmente é uma teologia que alcança todas as pessoas. Então, a teologia é o nosso esforço de tentar entender as Escrituras Sagradas. E aí a gente precisa fazer algumas perguntas. Para que a gente possa simplificar as Escrituras, a gente tem que entender qual que é a base segura para avaliar essa simplificação. Os teólogos chamam isso de hermenêutica, de interpretação das Escrituras. Vou dar um exemplo aos irmãos. Por exemplo, a gente pode pegar alguns versículos na Bíblia que falam a respeito de finanças. Alguns versículos que são bem conhecidos da gente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher-lhes. Outro texto falando também a respeito de finanças, ou interpretado como tal, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Uma passagem interessante que eu já ouvi no rádio uma vez, numa aplicação sui generis. E as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. É o relato falando sobre a rainha de Sabá, quando viu os servos de Salomão, quando viu suas vestes, as suas roupas, a glória que havia no palácio de Salomão, na maneira como Salomão organizava o seu governo. Digamos que nós podemos pegar esses textos e dizer, eu quero fazer agora uma campanha a respeito de finanças, a campanha dos servos de Salomão. Eu quero dizer que as pessoas que entrarem nessa campanha vão buscar ser até como servos de Salomão, que se vestiam de uma forma diferenciada. Porque, afinal de contas, né, a gente pode entregar os donativos, as doações, nós podemos fazer uma barganha com Deus, dando tudo aquilo que nós temos para sermos como esses servos de Salomão. Por isso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque vocês vão ser enormemente abençoados, e vocês podem pedir qualquer coisa, porque afinal de contas, Deus garante que Ele nos dará as nações por herança. Imagine, por exemplo, uma delas, os Estados Unidos da América, ou mesmo a Europa inteirinha, e as extremidades da terra por possessão. Peguei esses 3 versículos, montei uma teologia de finanças,
e vou levar isso adiante na igreja local, o resultado que nós podemos ter aqui, financeiramente, é um resultado muito bom. Mas será que, de fato, nós entendemos o cerne das Escrituras? É uma base segura fazermos esse tipo de análise? Certamente que não. Nós temos que entender que a base para a interpretação da Bíblia tem que ser Cristo. Esses textos que nós acabamos de ler, por exemplo, a respeito dos servos de Salomão, Jesus Cristo disse que nem mesmo, olhai os lírios do campo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. A respeito do dízimo, o Senhor Jesus Cristo também faz uma crítica aos fariseus, que dizimavam o cominho e a hortelã, mas sonegavam atos de justiça e de misericórdia. A respeito, por exemplo, do Salmo, que fala das nações como herança, nós podemos perceber até em Cristo Jesus, qual que era o objetivo em relação às nações? Era servir ao homem, servir aqueles que se perdem, e não propriamente ter as nações como apenas possessão no sentido territorial, no sentido econômico. Então a base para a interpretação da Bíblia é Cristo. Jesus se apresenta como Messias para o seu povo. Quando Jesus ele chega no povo judeu, ele se apresenta como o Messias, havia uma certa expectativa dos judeus em relação à vinda do Messias. Grupos judaicos estavam ali reunidos com o objetivo de falar de como seria esse Messias, mas todos eles esperavam a Jesus Cristo como Messias. O Messias veio. Evidentemente, os vários judeus não aceitaram como Messias, mas, no entanto, para se entender a Bíblia, a gente tem que colocar essa centralidade. Se não for por Jesus Cristo, nós podemos pegar todos os versículos isolados e, por conta disso, formarmos qualquer teologia. Então, a base da interpretação, aquela redução matemática para chegar a X, tem um nome: é Cristo. Jesus Cristo. Tudo o que ele disse, tudo o que ele falou, tudo o que ele ensinou, como ele praticou, esse é o nosso padrão. E nós lemos as Escrituras a partir desse padrão. Cristo, ele não compactua com falsas expectativas messiânicas. E aqui eu gostaria de entrar propriamente no texto, que é o texto de Mateus 8, 19 a 20. Vou pedir para o Bitum, pega a minha Bíblia aqui, Bitum, essa azul. Mateus, capítulo 8, 19 a 20. Já que Cristo é a nossa base, para que possamos entender a nossa realidade, não é a oferta, não é o dízimo, não é a riqueza material, não é, evidentemente, aquilo que nós desejamos, mas sim Cristo e os seus valores, a sua prática. Nesse texto que nós apontamos, nós temos um aspecto curioso de como nós devemos entender a realidade. Mateus capítulo 8, versículo 19 diz assim: Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.